Estamos acompanhando Dixon, caminhando por uma rua ouvindo música do seu celular. Ele atravessa uma avenida, anda por uma calçada e quase esbarra em uma bela mulher. Dixon pega as caixas que a jovem levava nas mãos e coloca no porta-malas do carro. Até que uma van chega por trás do rapaz e dois homens mascarados sequestram ele. Em outro ponto da cidade, Connie, uma produtora de TV, conversa com Bob, seu chefe, sobre o novo Insano Reality Show. Enquanto a van percorre a rua, alguns prisioneiros usando máscaras de porcos. A van só vem a parar fora da cidade. E os sequestradores, também mascarados, retiram um grupo de 7 pessoas algemadas do veículo. Um dos caras recolhe os pertences das vítimas, enquanto o outro filma tudo. Pisser, um dos 7 prisioneiros que está assustado, acaba fazendo xixi nas calças. Logo em seguida, Taylor tira sua máscara e recorda aos jovens que eles tinham se inscrito para um reality há alguns meses. Por isso estavam ali. O apresentador então tira as máscaras, revelando quem eram os participantes. Shul, uma aspirante famosa, Randall, um homossexual assumido, Tony, uma nerd inteligente, Staton e Angel, dois irmãos radicais, e Dixon, que tinha o perfil de atleta. Taylor revela que o programa se chama The Task e que a tarefa deles era passar uma noite no presídio abandonado que se encontra nas proximidades para ganhar $20 mil. O apresentador também acrescenta que se aceitarem participar, iam cumprir tarefas dentro do presídio. Dixon questiona quais, mas Taylor só revelaria para ficassem. E táxi chega para levar aqueles que quiserem resistir, mas Angel é a primeira que aceita participar. Dixon se sente desafiado pela garota, por isso confirma sua participação, e os outros 4 também concordam em entrar. Pisser, no entanto, continua assustado e prefere ir embora. Um dos homens solta suas algemas e ele vai até o táxi. Pisser para próximo do veículo e tenta alertá-los que aquele presídio era perigoso, só que os participantes levam a esportiva. Nesse instante, Pisser abre a porta e se assusta com uma cabeça humana. Taylor então pega o objeto e mostra que era apenas um adereço de arte, deixando bem claro que dentro da unidade iam encontrar aquele tipo de coisa. Enquanto isso, no trailer de controle do The Task, Connie conversa com Big Daddy e Stowe. Logo, Pisser entrou no local rindo, pois foi contratado para assustar os jovens. Big Daddy comenta que ele parecia assustado, e Pisser afirma que realmente estava, já que naquele presídio ocorreram muitos desaparecimentos reais. Isso deixa Snow receoso de continuar o reality, mas Connie não dá o braço a torcer com o programa e pede que ensine o trabalho. Já na entrada do presídio, Taylor guia os 6 algemados para o portão principal, enquanto explica que a chave para libertá-los estava na sala do diretor. Angel pergunta como chegar lá, e o apresentador fala apenas uma vez qual o caminho que devem seguir. Depois, ele entrega uma lanterna a Angel, e o grupo entra na unidade prisional. Taylor deseja sorte a eles, e as portas são fechadas. Angel guia o grupo para os corredores, e os participantes tentam lembrar qual era o trajeto para a sala do diretor, só que eles não lembram direito o que Taylor tinha dito, exceto Tony, que memorizou cada palavra. De volta ao trailer de controle, Snow fica impressionado com a inteligência da mulher, e Connie se mostra satisfeita com os participantes que tinha escolhido para cada edição. Continuando nos corredores, Big Daddy libera os suricães raivosos para assustar os participantes. Por isso, eles correm desesperados, seguindo as instruções de Tony. Antes que eles cheguem no destino, o sinal das câmeras é interrompido na base, e Snow não entende o que havia acontecido, mas logo a conexão é restabelecida sozinha. De volta ao presídio, o grupo enfim chega na tal sala do diretor, e Angel rapidamente acha uma chave. Ela começa a soltar as algemas. O grupo nota um retrato do diretor Warden na parede, e depois eles olham a porta do prédio. Staton acha um pergaminho e lê as próximas instruções, que consistem em cada um dos 6 pegar uma peça de xadrez dentro de uma caixa para serem identificados, só que deveriam tomar cuidado com as armadilhas. Angel acha um bom desafio e vai primeiro. Ela mete a mão na caixa e parece ser machucada por algo que a deixa desesperada. Do lado de fora, Corey fica preocupada com a garota, mas Angel revela que era apenas uma pegadinha. O grupo não acha graça, depois os outros se aproximam do objeto e tiram suas peças. Com o fim do procedimento, uma contagem regressiva aparece em um monitor, e depois surge um palhaço sinistro na tela. O personagem conta que em 1931, o diretor Warden começou a finalizar detentos para poder lidar com os cortes de verbas, mas foi desmascarado e condenado à morte. Só que até hoje, ainda há quem acredite que ele ainda vai para o local. Em seguida, o palhaço nomeia Randall para a primeira tarefa. De letreiros surgiu no monitor e instruiu o rapaz a ir sozinho até a capela do presídio, ao passo que os outros deveriam guiá-los por rádios transmissores usando o mapa da parede. Randall então sai da sala com uma lanterna, e enquanto caminha até a capela, ele fala que tinha medo de qualquer coisa que movesse religião. Novas instruções surgiram no monitor. Shaw usa o rádio para repassá-las ao colega e ele continua o percurso. Logo, gritos de socorro ressoam pelo rádio para deixar Randall assustado. Depois sua lanterna desliga sozinha e ele é obrigado a seguir no escuro. O rapaz acaba esbarrando em algumas bonecas, abre sua lanterna à volta e ele fica assustado com aquilo. Ainda assim ele continua, enquanto Shaw o situa de que a capela era onde os detentos rezavam antes de serem executados na câmara de gás. Randall chega em outro corredor e para ao ouvir um barulho, mas ao meio do nada ele decide seguir. Uma silhueta se move dentro de uma cela. Randall então se depara com uma grande porta de madeira, passa por ela e enfim chega ao seu destino. Ele vai até o altar e as velas acendem sozinhas. Em seguida, Shul instrui a ler o Pai Nosso ao contrário para invocar o espírito de Warden. Randall existe a ideia de início, mas a fim da grana que receberia, ele começa a ler o texto. Com o fim da reza, Randall é instruído a apagar a vela e esperar 1 minuto. Assim ele faz. O cronômetro começa a contar e o resto do grupo perde o controle.
contato com ele. O diretor então aparece atrás de Randall, mas logo um minuto se passa, as velas são novamente acesas e ele se apressa em voltar para a companhia dos demais. Ao chegar na sala, Randall revela que sentiu uma presença maligna enquanto executava a tarefa, o que deixou os outros tensos. De volta no trailer de controle, a equipe perde novamente a conexão com algumas câmeras. Por isso, Snow contata Celsi para ir consertá-las. Enquanto isso, o jogo é pausado. Taylor entra no trailer e chama Connie para conversar. Os dois vão ao lado de fora e Taylor revela que descobriu que no presídio também havia uma alma feminina e que o diretor Carrasco cometia atrocidades lá, a ponto de fazê-las comer carne humana. Connie fala que já sabia disso e Taylor questiona por que não estava aproveitando essa história para promover o reality, mas Connie explica que podiam ser processados por aquelas informações. Assim, Taylor sai para descansar e Connie retorna à base de produção. Dentro do presídio, Celsi está ajeitando a conexão das câmeras manualmente e o sinal retorna para a base de controle. Com o sinal estabelecido, Snow manda Celsi sair do prédio e muda para outra câmera. Depois de descer a escada, Celsi nota que o Warden está parado à sua frente e oferece um cigarro de samambaia ao diretor, mas ele não responde ao rapaz. Celsi então se distrai recolhendo os equipamentos. O Warden aparece na frente dele e esfaqueia seu olho. Infelizmente, ninguém vê nada no trailer, e como as câmeras estavam ok, Connie manda que prossigam com o jogo. O palhaço volta a aparecer e dá a segunda tarefa para Dixon realizar. Quando vai para o local designado, Dixon fala que seu maior medo é sendo enterrado vivo. Ele segue as instruções caminhando pelo presídio, mas para quando algo goteja em sua testa. Ao notar que era sangue, Dixon fica assustado, mas logo prova um pouco e percebe que era falso. Dixon então é levado a descer até a ala mais baixa do complexo. Entra em uma sala de confinamento e é instruído a vestir um uniforme de prisioneiro. Depois, Angel citou que o colega dele de andar em um buraco que havia no chão. Ao abrir o local, Dixon nota que estava cheio de fezes, mas pensando na grana, ele entra no buraco e fecha a porta. Nesse instante, o diretor Warden aparece e fecha o fervor do local, enquanto fica parado observando o rapaz. No trailer de controle, Snow, Big Daddy e Connie finalmente veem um assassino. De início, a produtora poupa do Big Daddy ao achar que ele contratou o figurante, mas o homem explica que não tinha feito nada. Depois, um indivíduo misterioso some. Connie fica preocupada com o invasor e Big Daddy começa a rir. Ela pergunta o que havia de engraçado nisso e Big Daddy pede que os colegas se aproximem e sugere que a rede tinha alterado o programa para colocá-los também como participantes do reality, já que tinham feito questão de instalar câmeras no trailer. Dessa forma, eles continuam o jogo. Shu parece retornar a aparecer e separa duas duplas para a tarefa 3 e 4. Shu e Randall fazem um bar, sendo enviados à cozinha, enquanto a outra dupla, formada por Tony e Staton, caminham para a câmera de gás. Angel é o único que fica na sala do diretor, lendo as instruções para as duplas. Enquanto no trailer de controle, Snow tenta contato com Celsi, mas o colega não responde. Motivando das tarefas, Staton e Tony entram por uma sala onde há uma janela no visão para a câmera de gás. Tony puxa o interruptor, as luzes da câmera acendem e eles são convidados a entrar no local. Depois, Tony acaba tendo de sentar na cadeira. Enquanto isso, a outra dupla chega no refeitório, encontra uma mesa cheia de carne supostamente humana e são instruídos a comer. De volta à câmera, Staton prende Tony à cadeira por ordens do jogo. Depois é instruído a sair, mas não antes de colocar a máscara de gás da colega por precaução. Assim que fecha a câmera, Staton recebe a tarefa de encontrar a válvula que conteria o gás antes da amiga morrer. Nesse instante, o gás que era usado para matar os detentos é liberado na câmera, e o rapaz sai pela prisão em busca da válvula. Enquanto isso, Shu fala que era vegana, por isso seu maior medo era comer carne. Ainda assim, Randall toma 2 pedaços, come um sem problemas e depois dá outro à colega, que existe a ideia de comer aquilo. Randall então persuade a amiga. Ela pega o pedaço da carne com nojo e tenta engolir rapidamente, mas acaba vomitando logo em seguida. De volta à outra tarefa, Staton continua a procura da válvula do gás e escorrega no sangue de Celsi, mas achando que era falso, ele segue do chão e segue pelo trajeto. Enquanto isso, o gás continua se espalhando na câmara. Tony percebe que havia alguém ali e se desespera, mas o Warden se aproxima dela calmamente e tira a máscara do seu rosto. No trailer de controle, o grupo tenta checar como Tony estava, mas como tinha muito gás espalhado, decidem cobrir Shu e Randall, que já estavam retornando para a sala do diretor. Logo, eles se chocam com o Warden, por isso desviam para outro caminho, mas o diretor retorna a aparecer lá. Eles então correm de volta ao trajeto original, mas o homem já está ali de novo. Acreditando de fazer parte da tarefa, eles se aproximam do diretor, tentando passar, mas o Warden esfaqueia os dois até a morte sem muita dificuldade. Na base de controle, o grupo fica chocado assistindo a gravação, mas Big Daddy começa a fazer piadas com a suposta pegadinha. Continuando na prisão, Staton enfim encontra a válvula que parava o gás e a fecha. Assim que se vira, o diretor agarra o pescoço do rapaz e joga no chão e depois carrega Staton desmaiado para fora da área de cobertura. Percebendo que a segurança dos jovens podia estar em risco, Corey se afasta ligando para Bob, que ele diz que ele tinha contratado um figurante extra para o reality. Corey então desliga a chamada preocupada. Por isso, Big Daddy se voltaria para checar o presídio, e Taylor decide acompanhá-lo. Mesmo inseguros, eles ainda acham uma boa ideia continuar com o jogo. O palhaço instrui Angel qual era a próxima tarefa, e ela vai até o mapa decorar o caminho. Enquanto isso, Taylor e Big Daddy estão checando o presídio. Eles veem o diretor passando por um corredor e o seguem para desmascará-lo, mas acabam sendo atacados, e a base de controle perde a conexão na câmera. Só então Connie decide encerrar o jogo, e fala com Angel para que ela
ela deixa a prisão. Mas a garota começa a rir acreditando que fazia parte do desafio e insiste em ficar. Por um descuido, Snow abre a porta da sala. Angel corre para cumprir sua tarefa e Connie vai para o presídio tentando salvá-la. Angel segue para o bloco 1, enquanto recorda que o palhaço tinha lhe dito que deveria encontrar as chaves que soltaria Tony e Dixon. Assim que chegar à sala destinada, a garota procura as chaves, mas só encontra uma faca embaixo do colchão. O diretor surge atrás dela com as chaves nas mãos, e achando que ele fazia parte do show, Angel vai até o homem e o apunhala. Em seguida, a garota debocha da prova, pega as chaves e deixa o local. Enquanto caminha pelos corredores, Angel para ao ouvir os gritos do irmão antes das gravações de som. Staton, que está pendurado pelos tornozelos em uma cela, grita novamente pela irmã, e Angel começa a procurá-lo. Nesse instante, o diretor aparece na frente do rapaz, e Angel acha o irmão. Mas antes que possa ajudá-lo, o Warden o esfaqueia no pescoço, e os espíritos dos prisioneiros se aproximam para devorá-lo. Ao perceber o risco que estava correndo, Angel corre desesperado em fuga do local. Ela acaba encontrando Connie. As duas veem o diretor se aproximar, e a produtora manda a garota fugir. Connie fica parada esperando o Warden finalizá-la, mas no instante que fecha os olhos, o assassino cessa o movimento e pisca para a mulher. Vários dublês então aparecem. Shuri e Randall entram no local, e Taylor, junto de Big Daddy, se aproxima informando que tudo foi uma armação para enganá-la. Connie fica em choque, mas Bobo ri do vexame que tinha passado, e elogia o trabalho da emissora. Depois, Big Daddy se afasta para desinstalar alguns equipamentos, enquanto a produtora fica encarregada de buscar Tony na câmara de gás, e Taylor vai resgatar o Dixon no buraco das fezes. Ao chegar na sala de execução, Connie bate no vidro tentando contato com Tony, mas a mulher não dá nenhum sinal de vida. Assim, ela adentra o local e nota que a participante não estava respirando e fica assustada. O espírito do verdadeiro Warden então aparece por fora da câmara, prende Connie no local e libera o gás para que ela morra. Enquanto isso, Taylor chega à sala de confinamento para tirar Dixon do buraco, mas ao olhar para o rapaz, nota que já estava morto. O diretor então fecha todas as saídas da unidade prisional e faz uma tempestade para todos os prisioneiros, enquanto come uma fruta assistindo Connie morrer. Encerramos vendo Angel saindo transtornado do presídio ao amanhecer, e Snow, que não sabia o que tinha acontecido com os outros, se aproxima da garota pedindo sua palavra final. Angel então olha para as câmeras e dá um soco cortando a gravação.